Correntes do Destino. Célia Xavier de Camargo Espírito Maria Cecília Alves. Sinopse: Maria Eugênia, filha de ricos fazendeiros, descobre que seu noivo está apaixonado por uma escrava. Descontrolada, deixa-se arrastar por uma torrente de ódio e vingança. Traiçoeira, influencia Miguel, escravo apaixonado por ela, a cometer um crime. O cativo não imagina o preço que pagará pela satisfação dos seus desejos. Portadora de dons mediúnicos que deveria colocar a serviço do bem, a sinhazinha escolhe o caminho do mal, arrastada por aqueles que, no outro lado da vida, ainda não aprenderam a perdoar. Apresentação. Que Jesus os abençoe. Confesso-lhes que nem acredito ter conseguido concluir esta obra. Não foi fácil. Foi um período longo, em que tive de aprender a lidar com meus sentimentos e a trabalhar meu lado emocional, a fim de que pudesse ser o mais isenta e fiel possível relato dos acontecimentos vivenciados. Remexer no passado é doloroso e requer extremo equilíbrio, para não comprometer as conquistas que acreditamos já ter efetuado ao longo do tempo. Não se trata, porém, única e exclusivamente, do nosso problema pessoal. É um processo bem mais complicado e abrangente. Quando recordamos fatos passados, mexemos num verdadeiro vespeiro. Não que isso seja prejudicial, ao contrário. Nossas lembranças movimentam vibrações, sentimentos e emoções que atingem outros seres que fizeram parte desse passado, não raro necessitados de socorro, muitas vezes habitando ainda regiões de sofrimento e dor no além. Lembrando os dramas ocorridos, eles são atraídos para perto de nós pelas nossas emissões mentais, o que propicia o socorro da espiritualidade maior. Graças a estes textos, inúmeros espíritos foram socorridos, iniciando-se para eles uma nova etapa, com a internação em unidades hospitalares de recuperação, onde são utilizadas técnicas de tratamento tendentes a proporcionar-lhes o reequilíbrio de que tanto carecem. Durante esse período, são objetos de atenções e carinho, recebem orientações necessárias ao seu aprendizado e podem, finalmente, receber a visita de familiares, que restauram as ligações que julgavam perdidas. São submetidos a técnicas terapêuticas direcionadas ao restabelecimento da confiança em Deus, em si mesmo e nos outros. Terminada a convalescência e apresentados à terapia do serviço, começam a auxiliar em alguma atividade, passando a ser úteis à comunidade em que vivem. E, assim, se reeducarão moralmente à luz do Evangelho. Muitos, rebeldes, precisam ser conduzidos a reuniões mediúnicas, em que recebem atendimento com profundo amor, ocasiões em que, não raro, reencontram algum familiar querido que há muito não viam. Abrem o coração, falam dos seus sentimentos, dos dramas ocorridos, até que, extravasando todo o ódio, acabam por adormecer nos braços da mãe, do pai, da esposa, ou de algum outro ente querido, sendo levados para atendimento hospitalar. Como espírito muito comprometido com as divinas leis, garanto-lhes que nada se compara ao perdão que temos oportunidade de pedir nessa hora, libertando-nos da consciência de culpa que nos cobra pelos danos causados. Nada se iguala ao momento em que podemos abraçar nossa vítima, agradecidos diante do perdão que nos concede, ou quando conseguimos a bênção de perdoar um inimigo, aliviando a mente e o coração. Tudo isso eu consegui por meio do relato de minhas experiências, limpando o lixo acumulado do íntimo e tirando os sentimentos negativos do coração. O drama aqui narrado se passa antes da chegada do Consolador prometido que viria, por intermédio da Pleiade do Espírito de Verdade, trazer novos conhecimentos e esclarecer a humanidade sobre a mortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Esses conhecimentos, reunidos magistralmente por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, obra publicada em 18 de abril de 1857, fariam que os homens pudessem entender melhor a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, na aplicação das leis morais, conforme os ensinamentos de Jesus, trabalhando pela transformação moral que os levaria à evolução. No entanto, como esses conhecimentos fazem parte das leis naturais ou leis divinas,
existiram desde as mais remotas eras e eram conhecidos das mais antigas civilizações, conquanto houvessem sido esquecidos ao longo do tempo. Desse modo, como fatos naturais, a existência dos espíritos e a comunicação entre os dois mundos, inclusive os fenômenos espirituais que acarretam, também chegaram ao conhecimento dos personagens deste livro, que puderam vivenciar fatos interessantes e inusitados para a primeira metade do século XIX. Só posso agradecer a Deus, nosso Pai maior, que, com tanta misericórdia e sabedoria, encaminha nossos passos para o que precisamos fazer. A Jesus, Mestre dos Mestres, que nos tem estendido sempre os braços amorosos, aconchegando-nos ao seu coração termo e fazendo que sintamos a consolação, a paz e o amor que nos vem da sua presença. Aos amigos espirituais, generosos e devotados, que jamais nos deixaram ao desamparo. Não posso deixar de agradecer também a todos que conviveram comigo, que tiveram paciência diante das minhas muitas dificuldades, que toleraram meus erros, que me ajudaram nesse trajeto pedregoso e escarpado. O meu abraço saudoso aos familiares queridos, aos amigos, aos colegas de trabalho e a todos os que me assistiram no longo período das hemodiálises. A todos, a minha gratidão perene. Reservei-me o direito de não citar nomes, para não correr o risco de ser ingrata com alguns, visto que seria impossível lembrar-me de todos, e não quero cometer injustiças. Espero que estas páginas, grafadas com profundo amor, possam ser úteis aos eventuais leitores, até para que entendam minhas dificuldades e limitações. Que o Senhor os ilumine sempre e os ampare no caminho do dever retamente cumprido, para que não venham a sofrer o que sofri. Aos trabalhadores espíritas encarnados, que fazem parte da grande falange do Consolador prometido no planeta, dirijo um apelo especial. Espero que esta obra lhes sirva de alerta e reflexão. O conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus são dádivas que não podemos ignorar e deixar ao abandono. São talentos que precisamos fazer frutificar a nosso benefício e dos nossos semelhantes. Por isso, não podemos simplesmente enterrá-los, pois, conforme a parábola evangélica, o medo não justifica o descaso no uso dos tesouros divinos que recebemos. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado, nos alerta Jesus. Assim, empunhemos a enxada do serviço, utilizando o esforço na vontade de servir, para arar o campo ressequido da nossa alma, lembrando ainda que a misericórdia divina, sempre pronta a nos amparar e abençoar, nos concederá invariavelmente novas oportunidades para a nossa redenção. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, afirma o Cristo. Como espíritas, não ignoramos que nosso objetivo é a evolução, que se fará mediante o progresso intelectual e moral. Dessa forma, é imprescindível modificar nosso íntimo, acrescentando qualidades que nos direcionem para o amor em sua mais ampla significação, que é o amor ao próximo, inclusive aos inimigos, com o que estaremos exercitando a mais pura caridade cristã. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita paz. Rolândia, 5 de maio de 2009. Maria Cecília Alves. 1. Prelúdio da volta. Espírito endividado e comprometido com as leis divinas, eu desejava um alívio para minhas mágoas, remorsos e sofrimentos sem fim. Tanto havia ferido quanto fora ferido ao longo dos tempos. Agora, ansiava que a bênção do esquecimento me concedesse paz. Como a semente que aguarda na terra a hora de germinar e transformar-se na planta tenra que cresce e se renova sob as dádivas do calor do sol e da umidade do solo, sonhava eu também com o recomeço. Não suportava mais. Sentia-me exausto. Urgente parar de pensar, de lembrar cenas de um passado distante que me atormentava o tempo todo. Para tanto, na espiritualidade, preparei-me por longos anos sob a tutela amiga de zelosos benfeitores, que me incutiam bom ânimo e coragem para a renovação que se fazia tão necessária. Espírito cheio de imperfeições, somente dessa maneira conseguiria vislumbrar a esperança de um futuro melhor e mais feliz.
Mas como vencer o orgulho atroz que me queimava o íntimo, e que gerara tanto mal, por julgar-me acima de todas as outras criaturas? De que maneira expurgar do coração o egoísmo ferrenho que me fazia desejar tudo para mim, com exclusão dos demais? Como libertar a mente da ambição desmedida, consequência fatal do orgulho e do seu filho dileto, o egoísmo? Ao longo do tempo, em vestes corpóreas masculinas ou femininas, por quantas vezes me entregara ao erro, dilapidando excelentes oportunidades de vida que o Senhor me concedera. Sozinho diante do manto estrelado da noite, olhos elevados para o alto, refletia na minha situação de ser indigno, enquanto lágrimas quentes de arrependimento lavavam o meu rosto e a alma. Eu sabia a resposta, tantas vezes estudada até a exaustão em nossas reuniões: imprescindível transformar-me à luz do Evangelho Redentor, aquele mesmo Evangelho que tantas vezes plantara ferro e fogo na mente de criaturas indefesas, como se fosse um remédio amargo que devessem engolir à força. Trajando o hábito sacerdotal e tendo nos lábios um sorriso, quantas vezes mandei pessoas inocentes para a morte após subtrair-lhes a fortuna? Quantas vezes criei intrigas para derrubar inimigos mais altamente colocados na política do mundo, jogando-os na vala da amargura? Quantas vezes trabalhei nas sombras e atraiçoei pessoas que se entregavam a mim, confiantes da amizade que lhes hipotecara? A maldade, a hipocrisia e a desonestidade se contavam entre os caracteres de personalidade que eu mais prezava, para minha vergonha e aversão. Basta, porém, de lembranças dolorosas. Eu não suportava mais sofrer e rever as imagens que tanto me afligiam. Não suportava mais remoer o remorso, proporcionado pelo sentimento de culpa que não me concedia tréguas. Desejava esquecer, apagar da mente torturada as recordações escabrosas. Recomeçar, como uma página em branco, sujeitar-me a uma nova existência que me proporcionasse paz e tranquilidade. Assim, retornaria ao palco da vida com o coração repleto de esperança num futuro melhor. Preparara-me com esmero. Durante dezenas de anos servir ao próximo em beneméritas instituições da espiritualidade, procurando aprender a soletrar o verbo amar, a desenvolver em meu íntimo sentimentos mais nobres. Dedicava-me aos necessitados, praticando o exercício de pensar menos em mim e mais neles. O planejamento reencarnatório, um primor de técnica e eficiência, obedecia às minhas necessidades mais urgentes. Envergaria um organismo feminino e iria reencontrar na carne algumas das pessoas que eu mais amava e que me proporcionariam sustentação afetiva e emocional, compondo o cenário de cada dia, além de vários desafetos, objetivo maior da existência, espíritos que eu me comprometera a ajudar, resgatando erros de outrora. Do além, amigos, companheiros, familiares queridos, instrutores e generosos benfeitores velariam por mim na retaguarda, sustentando-me nos momentos mais difíceis. Aqueles que seriam meus pais e me acolheriam como filha do coração, ultimavam os preparativos para mergulhar na carne. Eles renasceriam no Brasil, o novo mundo que se descortinava para todos os condenados como a terra da promissão, fugindo das recordações que o velho mundo representava. Despedi-me deles, reiterando os propósitos de cumprir os compromissos assumidos por ocasião do planejamento reencarnatório. Terminar o primeiro quarto do século XIX, que se iniciara pleno de esperanças. Em 1822, o Brasil se tornara definitivamente independente de Portugal, pela vontade do príncipe regente, Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, que passou a ser D. Pedro I, o imperador do Brasil. 2. Os primeiros anos. As primeiras lembranças que me vêm à memória são extremamente agradáveis. Um vasto gramado, onde eu gostava de ficar sob os raios de sol aos cuidados de uma negra de olhar doce e terno. Havia também uma criança da minha idade com quem sempre brincava. Essa companheirinha de folguedos era Maria Rita, ou Ritinha, filha da escrava Dionísia, que eu tratava pelo apelido carinhoso de Dinha. Quando me cansava das brincadeiras, nos acomodávamos à sombra de uma árvore amiga, e Dinha nos servia refresco, acompanhado de uma fruta, um pedaço de pão ou um doce, que devorávamos entre risos. Eu era feliz. Sentia-me seguro e confiante. À hora do almoço, com o sol a pino,
Voltávamos cansadas, mas satisfeitas, para o imenso casarão onde eu morava. Dinha, minha ama de leite, lavava-me e trocava minhas roupas sujas por outras limpas e mais belas, e penteava com carinho meus cabelos loiros, compridos e anelados. Ao dar por terminada a tarefa, afastava-se um pouco e lançava-me um último olhar crítico, para confirmar se eu estava em condições de apresentar-me diante de meus pais, e eu a fitava com os olhos azuis externando meu agradecimento. Depois, satisfeita com a sua obra, levava-me para a sala, quando eu tinha o prazer de estar com minha mãe. Era sempre com infinito amor que eu abraçava a mamãe. Dama bonita e elegante, mamãe tinha um rosto bem feito, terno e carinhoso, de tez clara, a pele era macia e aveludada, as sobrancelhas, perfeitas e arqueadas, emolduravam os meigos olhos verdes. Quando sorria, duas covinhas encantadoras surgiam em cada face, e tudo ao seu redor se iluminava, mesmo que o céu estivesse escuro e chuvoso. Os cabelos eram longos e encaracolados, da cor do mel, e eu gostava de penteá-los, sempre que ela deixava. Ao me ver, ela abria os braços e eu me abrigava neles, sentindo seu perfume de alfazema. Naquele momento, envolvida pelo seu carinho, eu sentia que de nada mais precisava. Ela era meu sol, minha vida, meu tudo. Meu pai, porém, inspirava-me medo. Invariavelmente mostrava senho carregado, testa franzida, e seu olhar azul era severo. Alto, usava sempre botas de cano longo, que lhe deixavam andar ainda mais firme e pesado. Quando ouvia seus passos ressoando no lajeado da varanda que circundava nossa casa, ou suas botas rangendo nas largas tábuas do assoalho, eu estremecia de medo. Quase nunca ele me fazia um agrado e, quando fazia, parecia-me uma atitude forçada, sem espontaneidade. Seu sorriso, raro, semelhava-se mais a uma careta, jamais deixando ver os dentes. Isso me fazia pensar que ele não tivesse dentes. Todavia, como ele dificilmente permanecia em casa, meus dias eram tranquilos e agradáveis. Na fazenda havia muitos escravos, e eu gostava de ir até a senzala brincar com as crianças, conquanto não fosse do agrado de meu pai. Ao ver-me junto com os meninos, ele ficava ainda mais carrancudo e com um gesto indicava meu rumo, enérgico, já para casa, Maria Eugênia. E eu corria, o mais depressa que minhas pequenas pernas permitiam. Chegava ao casarão com o coração aos saltos, ofegante e trêmula de medo. Subia as escadarias e corria para meu quarto, escondendo-me entre as roupas de um grande armário lá existente. E ali ficava até que alguém viesse me buscar, passado o temporal. Com o tempo, a diferença entre meu pai e minha mãe ficou ainda mais patente. Ela era toda delicada, elegante, refinada. Fora educada em Paris e viajara por vários países. Ao voltar da Europa, seu pai tinha acertado o casamento dela com aquele que viria a ser meu pai, Felipe de Albuquerque Figueroa, rico fazendeiro da região. O noivo, porém, era muito diferente da doce Virgínia. Como sempre se interessara mais pela terra, ele jamais se propusera continuar os estudos, contentando-se com aprender a ler e escrever, a fazer contas e a cuidar da fazenda, dos animais, das lavouras de cana-de-açúcar, ao contrário de tantos jovens, inclusive colegas seus, que foram para a Europa estudar. Felipe era grosseiro e chucro, como seus cavalos. Amava, porém, a terna Virgínia desde que a conhecera ainda criança. Com ela, era carinhoso e gentil. Exatamente um ano após o casamento deles, eu vim ao mundo, enchendo a casa de alegria e tornando a vida de minha mãe mais fácil e agradável. Tudo isso fiquei sabendo por minha própria mãe, nos momentos em que estávamos a sós, conversando. Curiosa, eu perguntava-lhe como tinha sido sua vida e ela me contava. Aos poucos, sua história foi se delineando em minha mente, ganhando contornos mais precisos e levando-me a entender coisas que, até então, eu não compreendera. Sentada aos pés dela, nas tardes de inverno, enquanto me ensinava a bordar, eu voltava ao assunto que mais me interessava, isto é, descobrir seu passado, como fora sua existência. Conte-me, mamãe, como é morar tão distante, no estrangeiro. E minha mãe, então,
Falava-me de lugares longínquos e encantadores, contava histórias e acontecimentos interessantes e engraçados. Eram momentos muito especiais. Eu me perdia em divagações, vendo, por meio de suas narrativas, aquelas belas paisagens que ela descrevia com tanto primor. Certo dia, quando ela me falava do tempo em que aguardava minha chegada, perguntei: mamãe, se meu nascimento foi cercado de tanta expectativa e amor, por que papai não gosta de mim? Ela fitou-me com seus olhos grandes, que nesse momento me pareceram ainda maiores, e onde notei um brilho de aflição. Não diga isso, minha filha. Seu pai ama. Como pode pensar diferente? Talvez a senhora tenha razão, mamãe, mas nunca senti o amor de meu pai. Estou agora com 13 anos, e, desde que me lembro, ele sempre foi rude comigo. Trata-me, às vezes, pior do que os escravos, se é que isso é possível. Minha mãe pôs de lado o bordado, depois se abaixou envolvendo-me em seus braços com imenso carinho, e pude ver que o brilho de seus olhos se apagara, enquanto uma ruga de preocupação marcava sua bela testa. Oh, minha filha, seu pai a ama, sim, apenas não sabe demonstrar esse amor. Tenha paciência com ele. Calei-me. Não queria entristecê-la. Naquele momento, porém, decidi que iria procurar conhecer a verdade. Sua reação mostrara-me que havia algo que eu não sabia. Dinha, minha querida ama de leite, estava na fazenda havia muitos anos. Ali nascera e crescera, e, se houvesse algum segredo ligado ao meu nascimento, ela o saberia com certeza. Mudei de assunto e nunca mais voltei a incomodar mamãe com minhas dúvidas e questionamentos. Alguns dias depois, surgiu a oportunidade ideal. Dinha e eu estávamos sozinhas, caminhando pelo parque, e nos dirigimos para a margem do rio, algumas centenas de metros ao fundo do jardim. Ritinha permanecera em casa por estar febril. O céu, sem nuvens, apresentava um tom de azul intenso, e o sol caminhava para o poente. Aleguei cansaço em virtude do calor, incomum àquela época, e nos sentamos à margem. A ama fechou a sombrinha e, sob a copa de uma grande árvore enquanto leve brisa nos refrescava, ficamos apreciando o murmúrio das águas, o gorjeio dos pássaros e o coachar dos sapos e rãs em meio à vegetação ribeirinha. Estendi-me na grama e fechei os olhos. De repente, fiz a pergunta que me martelava na cabeça: Dinha, por que meu pai não gosta de mim? O que é isso, menina? Seu pai gosta de você, sim, sinhazinha, respondeu com seu jeito peculiar de se expressar. Sinto que aconteceu alguma coisa e ninguém quer me contar. E sei que você sabe, Dinha. Por que me esconde a verdade? Sei de nada, não, sinhazinha. Vamos embora. É tarde e o senhor, seu pai, não tarda a chegar da cidade. Insisti, mas ela não cedeu. Levantei-me contrariada, ajeitei as saias e retoquei irritada, pois muito bem. Eu vou descobrir. Você não é minha amiga. Com sua ajuda ou não, eu vou descobrir. Ouviu? A escrava lançou um olhar enviesado e murmurou entre dentes, pois sim. Sinhazinha querem me arrumar problema. Não há nada para descobrir. Levantei a cabeça e comecei a caminhar apressada, obrigando-a a me acompanhar. Não conversamos mais. Eu estava muito brava com ela. Esperava que me ajudasse, e sua recusa me deixou magoada, mais do que isso, indignada. Chegamos à casa grande e corri para meus aposentos. Precisava arrumar-me para o jantar. Felizmente meu pai ainda não voltara da cidade. Quando desci as escadarias, ouvi vozes na sala de visitas. Uma delas era de meu pai, a outra, desconhecida. Não desejando ser vista, procurei esgueirar-me para a cozinha, quando minha mãe surgiu vinda da sala, impedindo-me a retirada. Ah, é você, Maria Eugênia. Estava mesmo indo procurá-la. Seu pai solicita a sua presença na sala. Sem saída, respirei fundo e caminhei acompanhando minha mãe até a sala de visitas. Ao entrar, vi meu pai e outro cavalheiro que estava de costas. Aproximamo-nos e meu pai sorriu. Pela primeira vez, consegui ver seus dentes, feios e amarelados pelo fumo. Eila que chega. Guilherme, tenho o prazer de lhe apresentar Maria Eugênia, minha filha.
Maria Eugênia, este é Guilherme, filho de um grande amigo meu. O rapaz levantou-se, curvando-se elegantemente numa reverência. Só então pude vê-lo. Tratava-se de um moço alto e distinto, rosto simpático, olhos e cabelos pretos. Ele sorriu e pude ver uma fileira de dentes alvos e simétricos. É um grande prazer conhecê-la, senhorita. Gaguejei algumas palavras inaudíveis, corando de vergonha. Após os cumprimentos, meu pai sugeriu: vamos sentar-nos. Acomode-se, meu caro Guilherme, por gentileza. Em seguida, virando-se para a esposa, informou: Virgínia, nosso caro Guilherme jantará conosco. Minha mãe levantou-se, assegurando: gentil, é um grande prazer tê-lo conosco, senhor Guilherme. Peço-lhes licença. Devo verificar se está tudo em ordem na cozinha. Enquanto isso, mandarei que lhes sirvam uma taça de vinho. Voltando-se para mim, com um gesto gracioso, mamãe convidou-me a acompanhá-la. Vem ajudar-me, filha. Saí lançando-lhe um olhar agradecido. Seria difícil ficar naquela sala enquanto os homens conversavam. Além disso, eu era apenas uma criança e não estava interessada em conversas de adultos. Chegando à cozinha, mamãe ordenou a uma escrava: Odete, sirva vinho aos cavaleiros na sala. Depois, coloque mais um lugar à mesa. Temos visita para o jantar. Sim, sim, a Virgínia. Aproximando-se do grande fogão de lenha, mamãe perguntou a Florência: como está o jantar? Dentro de meia hora no máximo estará pronto, sim, a Virgínia. Ótimo. Temos visita. Capriche. Dirigimos-nos à sala de jantar, onde minha mãe passou os olhos pela mesa para ver se estava tudo em ordem. Ela gostava de esmerar-se nos detalhes e verificava se a toalha de linho estava bem passada, se a maneira de colocar os pratos, os talheres, os copos e os guardanapos estava perfeita. Tudo tinha de ficar impecável. Assim fora criada e não abria mão de seus hábitos. Acertou um ou outro pequeno detalhe e, satisfeita, encaminhou-se comigo para a sala onde os homens conversavam sobre negócios. Sentei-me perto de minha mãe. Sentia-me segura junto dela. Não gostava de visitas e de gente desconhecida. Guilherme gentilmente dirigiu-me a palavra: o que gosta de fazer, senhorita? Vi um belo piano logo na entrada. Aprecie a música. Se bem que esta bela fazenda há de ter muitas atividades interessantes. Timidamente, abri a boca para responder, porém meu pai adiantou-se: meu caro Guilherme, essa é uma mania de minha esposa. Ensinou Maria Eugênia a tocar piano, embora eu considere isso desnecessário. Às mulheres compete apenas aprender a cuidar da casa, cozinhar, costurar e mandar nos escravos, para fazerem um bom casamento. Não concorda comigo? Guilherme, que acabara de tomar um gole de vinho, colocou a taça sobre a mesa e respondeu: bem, senhor Figueroa, penso que estudar e aprender é sempre importante. Minha mãe ergueu a bela cabeça, lançou um olhar para meu pai, depois se dirigiu ao visitante: meu marido, senhor Guilherme, acredita que mulher não deve estudar. Estou procurando convencê-lo a deixar Maria Eugênia estudar na capital, porém sem resultado. Recusa-se terminantemente a ceder aos meus rogos. E para que lhe serve tanto estudo, minha querida? A senhora é um exemplo disso. Estudou na França, viajou pela Europa inteira, aprendeu tantas coisas, para quê? Retrucou ele. Não é só o lado material da vida que importa, Felipe. Aprendi a pensar, estudei literatura, arte, música e muito mais. Tudo isso foi muito importante para minha formação. Os conhecimentos abriram-me a cabeça. Para quê, minha querida? Para aprender a dirigir uma casa, para cuidar do marido e da filha, não precisaria nada disso. Entende? Tempo perdido. Minha mãe prendeu a respiração. Desejava retrucar, mas não deveria fazê-lo. Não diante de um convidado. Segurei sua mão delicadamente por baixo das dobras do vestido, e senti que ela tremia. Guilherme, para minha surpresa, tomou sua defesa, concordando com ela. Dona Virgínia tem razão ao afirmar que o conhecimento é importante. Nossa vida só será melhor se soubermos valorizá-la adequadamente, utilizando todas as nossas potencialidades.
Minha mãe endereçou a ele um discreto olhar de agradecimento. Aos poucos ela foi voltando à normalidade, enquanto meu pai, sem nada perceber, já mudara de assunto, enveredando para o terreno que conhecia, os negócios. Guilherme, aproveitando a ocasião, comentou: suas lavouras estão uma beleza, Sr. Figueroa. Os canaviais, muito bem cuidados. Realmente, meu caro amigo. Tenho orgulho deles. Percebi que Guilherme, vez por outra, lançava um olhar cheio de piedade para minha mãe. Nesse momento, a escrava Odete aproximou-se avisando que o jantar estava servido, para alívio geral. Fomos para a sala de jantar, onde as iguarias foram servidas e degustadas em meio a uma conversa amena e agradável. Em seguida vieram as sobremesas. Depois, já na sala de visitas, o cafezinho. Como já era tarde e estava com sono, pedi licença e retirei-me para meus aposentos, desejando boa noite a todos. 3. Pedido de casamento. Nos dias seguintes, notei algo de estranho no ar, sem, contudo, identificar a razão. Observei conversas trocadas entre meus pais e interceptei olhares que me eram dirigidos. Quando eu me aproximava, eles claramente mudavam de assunto. Certamente estariam falando de mim, mas o quê? Quando a sós comigo, vez por outra a mamãe me olhava disfarçadamente, pensativa, como se estivesse preocupada com alguma coisa. O que está acontecendo, mamãe? Perguntei, incapaz de me controlar por mais tempo. Você saberá quando chegar o momento, minha filha. Insisti, mas ela não disse mais nada. Minha curiosidade já estava atingindo um nível insuportável. Alguns dias depois, à tarde, fui chamado ao gabinete de meu pai. Entrei. Ali estavam meus pais e um cavalheiro estranho. Papai apresentou-nos dizendo: Maria Eugênia, este é o Sr. Valentim Cerqueira, pai de Guilherme, que você já conhece. Amigo Cerqueira, esta é minha filha, Maria Eugênia, sobre quem falávamos há pouco. O cavalheiro cumprimentou-me inclinando-se, enquanto me examinava como se fosse um animal de raça que estivesse à venda. Correspondi com um leve gesto de cabeça, depois aguardei, ansiosa. Novamente senti que algo estranho pairava no ar, e agora não era impressão apenas, mas certeza. O que estaria acontecendo? Meu pai, em seguida, incumbiu-se de responder a minha pergunta. Maria Eugênia, o Sr. Cerqueira veio pedir-me a sua mão em casamento para seu filho Guilherme. E eu a concedi. Precisamos marcar a data do noivado. Este é um momento de grande alegria para todos nós. Não consegui emitir uma única palavra. Eu estava em choque. Era uma criança ainda, brincava de bonecas e corria pelos campos. E agora, ia ficar noiva e me casar? O sangue subiu-me à cabeça, que começou a formigar. Tudo escureceu à minha volta e teria caído se o visitante, mais próximo, não tivesse me segurado. O que tem, senhorita? Sente-se mal? Foi apenas um segundo. Voltando a mim, vi a cara de desagrado de meu pai, e respondi com monossílabos: não foi nada, senhor. Um mal-estar passageiro. Estou bem. Sentada numa poltrona, recuperava-me da notícia, vendo-os conversar. Então, está combinado. No próximo fim de semana, viremos para a festa de noivado, dizia a visita. Teremos imenso prazer em recebê-los em nossa casa. Esta união será muito importante para nossas famílias. Será um marco na história da região. Olhei para minha mãe. Ela sorria, mas percebi que era um sorriso automático, frio. De repente, ela virou-se para mim e pude ver um ar de piedade em seu olhar, enquanto eu pensava, e eu? Ninguém se lembrou de perguntar o que penso sobre o assunto. Se desejo me casar com o tal Guilherme, se ele me agrada verdadeiramente. Meu Deus! Sou uma criança. Após a saída do cavalheiro, as atenções se voltaram para mim. Que aconteceu, Maria Eugênia? Que mal-estar é esse que a acometeu? Portou-se de maneira ridícula perante a visita. Não percebe a importância desse casamento para sua vida. Ressaltou meu pai, indignado. Levantei-me da poltrona, sentindo que uma tempestade se formava em meu íntimo. Porque o senhor, papai, não me consultou sobre esse casamento?
Porque não me preparou para ouvir sua decisão. Porque não me disse nada. Com o olhar enfurecido ele me fulminou. Quem pensa que é, mocinha? Eu decido sobre o que é melhor para nossa família. Só tem de obedecer, nada mais. E não se atreva a discutir minhas ordens. No auge da indignação, sentindo-me impotente diante da vontade dele, comecei a chorar. Isso é um absurdo, meu pai. Só tenho 13 anos. O senhor não pode me obrigar a casar contra a minha vontade. Posso e o farei. Agora chega de discussão. Virgínia, prepare a festa do noivado. Quero que tudo esteja perfeito nesse dia, ordenou ele fitando a esposa. Todos verão a nossa força. A união das famílias Cerqueira e Albuquerque Figueiredo determinará a união de nossas fazendas e ficaremos donos de grande parte das terras da região sul das Minas Gerais. Mas, papai, basta. Vá para o seu quarto, ordenou energicamente. Sem alternativa, virei nos calcanhares e subi as escadarias engolindo as lágrimas. Ao entrar em meus aposentos, porém, desatei em choro desesperado, jogando-me no leito. A ama, que me aguardava, cochilando num canto, acordou com o barulho e apressou-se a me ajudar. O que sucedeu, sinhazinha? Por que tantas lágrimas? Estou desesperada, Dinha. Meu pai quer obrigar-me a casar. Decidiu tudo sem falar comigo. Não aceito. Não me casarei. Calma, sinhazinha. Sabe que não adianta se rebelar contra as ordens do senhor seu pai. Tente conversar com ele amanhã. Mas agora venha, vamos trocar de roupa. Conversando tranquila, com voz meiga e suave que me embalava desde o berço, Dinha preparou-me para dormir. Com delicadeza tirou-me uma roupa pesada, colocando-me uma leve camisa de dormir. Cobriu-me com uma manta de pelo de carneiro, de que eu gostava, e ficou ao meu lado cantando uma antiga canção de Niná que, desde pequena, sempre me acalmava. Aos poucos adormeci. Sonhei que estava num lugar lindo, havia árvores, flores e um belo gramado. Uma senhora muito bem vestida aproximou-se sorridente. Eu não sabia quem era ela, todavia, parecia-me estranhamente familiar. Trazia os cabelos castanhos presos na nuca, enquanto na testa um cacho se soltara e caía de maneira encantadora. Seus olhos eram azuis, a pele perfeita, o sorriso cativante deixava ver-lhe os dentes bonitos. Porém, não era só a sua aparência que lhe dava um ar tão fino e elegante. Havia algo mais que eu não sabia precisar, como se todo o seu corpo refletisse um brilho interior. Melhor dizendo, parecia que ela tinha uma luz interna em que se lhe refletia delicadamente em todo o corpo. Impressionada, eu a vi aproximar-se. Sentamo-nos num banco e ela passou a conversar comigo como se me conhecesse de longa data. Minha querida, aproveita a oportunidade que se te apresenta no momento. Mantenha a serenidade e não erres mais. Pelo tempo, muito tens te comprometido e é chegada a hora de agir para o bem de todos. Não guardes mágoa no coração e perdoa sempre. Mesmo que te pareça difícil de aceitar, é para o teu bem. Ao longo do tempo, tenho estado sempre junto de ti, ajudando-te e amparando-te nas mais diversas situações. Nossos vínculos afetivos remontam a antigas encarnações. Recebeste a grande bênção de reencarnar novamente. Não fales mais. Mantenha o pensamento elevado, liga-te a Deus e tudo correrá bem. Ao ouvi-la falar, das fibras mais profundas emergia um sentimento de amor intenso, como se estivesse diante de uma mãe. Chorei em seus braços, queixando-me do compromisso que me estava sendo imposto. Acalma-te, minha criança. Deus sabe o que faz. Nada acontece por acaso. Nada temas. Confie em Jesus e terás todo o amparo de que necessitas. Erguendo-se, a senhora fez um gesto de despedida. Tentei impedi-la. Queria conversar mais. Precisava saber mais. Todavia, com terno sorriso, ela acenou-me e foi desaparecendo. Chorei. Chorei muito. Desejava que ela permanecesse ao meu lado. Depois, nada mais vi. Na manhã seguinte, despertei alegre e bem disposta. Não me lembrava do sonho bom que tivera, mas um sentimento de paz e de confiança envolvia-me como escudo protetor.
O desespero da noite anterior havia desaparecido totalmente e, no íntimo, um sentimento de suave aceitação passara a existir. Dinha me fez a toalete, surpresa com a mudança que se operara em mim. Conversamos normalmente, eu tagarelava, como de hábito, e ela ouvia-me, aliviada. Sentando-me para o café da manhã, mamãe também estranhou minha boa disposição. Não vi papai. Ele saíra para cuidar de seus negócios. Saí para passear na companhia de Rita, minha companheira de infância, filha de Dinha. Andando pelos campos, ela observava-me. Certo momento, não resistiu mais e perguntou: Sinhazinha, ouvi dizer que vai se casar. É verdade? É verdade, sim, Rita. É da vontade de meu pai e devo me submeter, respondi resignada. Com um sorriso maroto, ela indagou, espevitada: é o rapaz aquele que esteve aqui na fazenda outro dia? Sim, Rita. Chama-se Guilherme. Ah! Sinhazinha Maria Eugênia. Que moço bonito e elegante. Até eu teria prazer em me casar com ele. Olhei-a surpresa e dei uma risada. Mas que assanhada você é, Rita. Fica aí revirando os olhos para meu noivo. Não me leve a mal, Maria Eugênia. Porém esse moço faria a alegria de qualquer mulher. Nunca vi um cavalheiro tão bonito. Rimos as duas e continuamos conversando até chegarmos ao riacho. Lá, tiramos os sapatos e meias e enfiamos os pés na água límpida que corria sem parar. Brincamos um pouco. Depois percebemos que, de repente, o céu ficara coberto de nuvens pesadas e nos apressamos a regressar. Bem a tempo. Grossos pingos começaram a cair e corremos pelo gramado, rindo e achando tudo muito divertido. Assim que entramos no casarão, a chuva desabou pesada. Corri para meus aposentos. Dinha, que me esperava, falou, por pouco não foram surpreendidas pela tempestade. Venha, vamos trocar essa roupa e secar os cabelos. Foram só alguns pingos, Dinha, não tem importância. Mas você pode ficar doente, menina, e o senhor Figueiroa não vai gostar. Dei de ombros. Estava contente e ninguém iria estragar a minha satisfação. Havia muito tempo não tinha o prazer de sentir os pingos da chuva em meu corpo, como hoje. Tudo ficou escuro e os escravos tiveram de acender velas e lampiões, embora fosse hora do almoço. Sentamo-nos à mesa debaixo de raios e trovões. O aguaceiro caía lá fora, mas eu estava feliz. Até fazer a refeição do meio-dia sob a luz de velas me divertiu. Meus pais se olhavam, intrigados, mas permaneceram calados. Comemos em silêncio, papai não gostava de conversas à mesa. Dizia que era falta de respeito, salvo se tivéssemos visitas, quando ele abria uma exceção. O dia passou monótono. Enquanto a chuva caía, eu observava pela janela. Durante todo o dia o aguaceiro prosseguiu. Minhas esperanças de poder sair para o jardim não se concretizaram. Peguei um livro e comecei a ler. Logo caí em sono profundo. 4. O noivado. Felizmente na manhã seguinte o sol surgiu. O céu azul resplandecia e todas as plantas pareciam lavadas a capricho por um divino jardineiro. Rita e eu aproveitamos para brincar no campo, correndo entre as árvores. Os dias que se seguiram foram de grande agitação. Os preparativos para meu noivado prosseguiam em ritmo acelerado. Enquanto alguns escravos cuidavam da limpeza do casarão, outros cuidavam dos pratos que seriam servidos aos convidados. Temperavam-se carnes de boi, de porco e de carneiro, além de aves como peru e fazão. Todas eram submetidas a cozimento e depois acondicionadas em barris, mergulhadas na própria banha, para conservação. Posteriormente, seriam levadas ao braseiro ou ao forno de lenha para assar. Tudo o que poderia ser preparado com alguma antecedência, como tortas doces, frutas cristalizadas e em compotas, bolos e pudins, era armazenado aos poucos. Além de docinhos, balas e guloseimas que tanto agradavam a todos, crianças e adultos. As modistas, trazidas da cidade, confeccionavam os trajes do que seriam usados na festa. Para tanto, meu pai tinha comprado os mais finos tecidos, e elas esmeravam-se nas nossas roupas, especialmente as que executavam os bordados em meu vestido e no de minha mãe.
Passavam os dias de olhos postos nos tecidos, trabalhando sem cessar, para terminar a tempo. E com toda essa agitação, passei a me sentir uma pessoa importante. Os olhares se voltavam para mim, agora com admiração e respeito, e meu peito se inflava de orgulho e vaidade. Eu era noiva. Sentia-me com direito a tudo, uma vez que todas aquelas coisas estavam acontecendo por minha causa. Era para mim que todos trabalhavam e se esforçavam para fazer o melhor. Tinha a consideração das pessoas, o que era novidade, e toda aquela bajulação me encantou. Gostava de ver as modistas suplicarem para que eu provasse mais uma vez o traje que vestiria no dia da festa. Só faltava se ajoelharem a meus pés. E eu as deixava loucas, pois, rindo, fugia correndo pelos campos e só voltava quando bem queria. Para mim, aquilo tudo era uma brincadeira. Afinal, eu não passava de uma criança. Sábado, logo cedo, alguns hóspedes começaram a chegar com suas carruagens. Eram parentes que vinham de longe e ficariam hospedados em nossa casa. Meus avós maternos, Justina e Felício Carneiro, foram os primeiros a chegar. Em seguida, tios e tias, primos e primas. Confesso que no começo gostei de tanta agitação. Cada um que chegava trazia um presente diferente. E eram todos para mim. Com o passar das horas, comecei a ficar um pouco incomodada com tanta gente. Já não podia fazer o que desejava, tinha de dar atenção aos hóspedes, e, na verdade, eram todos quase desconhecidos. Por sorte, nossa casa era bem grande e com muitos quartos para acomodar aquela gente toda. Mamãe designara uma escrava para servir a cada família, com a tarefa de ajudar nossos hóspedes naquilo que fosse necessário, como preparar o banho, passar roupas e outros pequenos serviços. Diga-se de passagem, isso era absolutamente desnecessário, visto que cada família trouxera seus próprios escravos para serviços pessoais. Porém, quando comentei esse fato com mamãe, ela me explicou que era elegante oferecer a criadagem da casa às visitas, mostrava refinamento e delicadeza dos anfitriões com seus hóspedes. Então, entendi e aceitei, orgulhosa. O almoço já parecia uma festa, com tanta gente reunida. Os escravos, satisfeitos com seus novos trajes, discretamente andavam de um lado para outro servindo os convidados. Todos os parentes, muitos deles não se viam havia anos, riam e brincavam felizes por estarem juntos, lembrando o passado e contando histórias engraçadas. Eu tinha sido apresentada a todos, mas sentia dificuldade em lembrar-me de seus nomes. Afinal, era tanta gente. Depois do almoço, os hóspedes andaram um pouco pelos jardins, ou sentaram-se nos bancos para conversar. Lá pelo meio da tarde, recolheram-se para repousar antes de se arrumarem para a noite, e respirei aliviada ao ver a casa em silêncio. Quando anoiteceu, as carruagens começaram a chegar trazendo os demais convidados. Eram famílias de fazendeiros das imediações, autoridades e amigos de meu pai residentes na cidade próxima. Dinha ajudou-me nos preparativos. O meu traje era um vestido rosa de tafetá, longo, cheio de babados terminados em renda, com mangas bufantes curtas e decote redondo, finalizado também em renda, nos acabamentos do decote, das mangas e dos babados, delicadas guirlandas de flores bordadas. Uma larga faixa de cetim em tom de rosa mais escuro contornava a cintura, presa com um buquê de delicadas flores no mesmo tom. Coloquei o vestido, calcei as meias, as botinas brancas e as luvas. Depois, a ama arrumou meus cabelos loiros, longos e encaracolados, ajeitando em minha cabeça uma tiara de pequenas flores, as mesmas do vestido. Para concluir, tirou de uma caixinha azul um delicado colar de ouro engastado de pérolas e os brincos correspondentes, joias que recebi de presente dos meus pais pelo noivado. Dando por terminados os preparativos, Dinha lançou um último olhar de admiração e colocou-me diante do espelho. Fiquei pasma. Não podia acreditar. Eu estava realmente linda. Sinhazinha será a moça mais bela da festa, pode acreditar. Virei para ela, emocionada. Devo tudo a você, Dinha. Como poderei lhe agradecer? Nem pense nisso,
Sinhazinha. Sou muito feliz vivendo nesta casa e tendo o carinho de todos. Agora, vamos. A Sinhá já deve estar preocupada com sua demora. Ela abriu-me a porta do quarto e, fazendo um sinal para que eu passasse, disse-me com olhos úmidos: Sinhazinha, desejo que seja muito feliz. Agradeci e passei por ela, descendo as escadarias. O salão estava repleto de convidados. Ao surgir no topo da escada, atraí todos os olhares. Foi um momento de glória. Sabia que estava deslumbrante. Logo eu vi vindo ao meu encontro. Guilherme aproximou-se, estendendo-me a mão, no qual depositou delicado beijo, enquanto me dirigia palavras gentis. Não pude deixar de notar como estava elegante em seu terno preto, a camisa branca de babado aparecendo por baixo do colete, nos pés, belos sapatos lustrosos. Corei de satisfação. Depois, meu pai, dando o braço à minha mãe, chamou os convidados, que fizeram um círculo à nossa volta. Achegaram-se os pais de Guilherme, Sr. Cerqueira e Sra. Leonora. Todos fizeram silêncio. Papai pigarreou e começou a falar: Senhoras e senhores, reunimo-nos nesta noite para comemorar o noivado de minha filha Maria Eugênia e Guilherme, filho do nosso amigo Valentim Cerqueira, os quais neste momento selam um compromisso matrimonial, unindo nossas famílias. Brindemos a felicidade dos noivos. Enquanto ele falava, discretamente os criados passavam entre os convidados com bandejas, servindo os presentes. O brinde se fez para a alegria geral, e de todas as bocas se ouviram votos de felicidades aos noivos. Depois, trocamos abraços. Todos queriam cumprimentar a bela noiva e seu elegante noivo. Em seguida, foi servido o banquete aos convidados. Após a ceia, os convidados se espalharam em grupos pelas salas, terraços e jardins da casa. Guilherme aproveitou para trocar algumas palavras comigo, sua noiva, uma vez que durante a festa não pudemos conversar, pois atendemos a todos que queriam nos cumprimentar. Vamos caminhar um pouco, Maria Eugênia? Convidou ele. Não sei se devo, respondi reticente. Por que não? Agora somos oficialmente noivos e esperam que nos conheçamos, respondeu com um sorriso. É verdade. Então vamos. Delicadamente, Guilherme ofereceu meu braço e, assim, de braços dados, caminhamos para o terraço. Eu não sabia o que dizer numa hora dessas. Era tímida, e esse era o primeiro contato que tinha com um homem, com exceção de meu pai. E Guilherme não facilitava as coisas, pois também permanecia calado. Nesse momento, Rita passava por nós com uma bandeja de taças de vinho. Ao ver-me, parou indecisa sem saber se deveria quebrar a intimidade dos noivos, e fez menção de continuar seu trajeto. Rita, sirva-nos uma bebida, pedi com um sorriso. Enquanto ela se aproximava, expliquei a Guilherme: Rita é minha companheira de infância. Dinha, sua mãe, foi minha ama de leite. Olhei para Guilherme e vi que ele a fitava de maneira diferente. Pegamos as taças e depois ela falou com voz trêmula: desejo-lhes felicidades. Guilherme olhou para ela, sorriu e agradeceu. Alguma coisa aconteceu naquele momento. Rita também olhava para ele e, nessa troca de olhar, senti-me apreensiva sem saber porquê. Olhando melhor para Rita, percebi que nunca a observara direito. Era uma bela jovem, filha de um capataz, de descendência holandesa, e de uma escrava, e a mistura lhe proporcionara traços interessantes e olhos esverdeados. Éramos quase da mesma idade, todavia Maria Rita, 2 anos mais velha, desabrochara mais cedo. Seu corpo se definira melhor, cheio de curvas, enquanto o meu era o de uma menina esguia e magra, sem atrativos físicos. Naquele momento, Maria Rita usava uma blusa ousada cujo decote mostrava parte dos seios. A comparação me incomodou. Senti-me em desvantagem. Levantei-me bruscamente e, agarrando o braço do noivo, obriguei-o a seguir-me. Disfarçadamente, notei que ele se virara, lançando um último olhar para Rita, que ficara para trás, sem entender minha reação intempestiva. Aquele fato encheu-me de indignação. A muito custo contive a raiva, sem entender direito por que o olhar de Guilherme para Rita mexerem tanto comigo.
Parece que essa moça gosta muito de você, ele comentou, enquanto caminhávamos, quebrando o silêncio. É apenas uma escrava. Só isso, respondi com maus modos. Você me disse que ela é sua companheira de infância. Sim, é verdade. Apenas porque é filha de Dinha, minha ama de leite. Crescemos juntas. Nesse momento chegávamos ao salão e alguns convidados se aproximaram para nos cumprimentar. Eram amigos de Guilherme e estranhos para mim. Logo os deixei em animada conversa, afastando-me. Queria um canto mais tranquilo para pensar e descansar, mas impossível. Assim, subi as escadarias procurando a quietude do meu quarto. Sentei-me no leito, nervosa e pensativa. O que está acontecendo comigo? Por que a presença de Rita me fez tanto mal? Por que essa angústia, esse estranho mal-estar, essa impressão de perigo que me persegue sem razão? Como a respiração se fizera curta, meu peito arfava. Sempre considerara Rita como amiga, no entanto sua presença naquele momento tinha me irritado, sentia raiva dela. Não conseguia entender. A porta se abriu de mansinho e minha mãe colocou a cabeça para dentro do quarto. Ao ver-me, aproximou-se. Aconteceu alguma coisa, Maria Eugênia? Você está pálida, parece nervosa. Está tudo bem, mamãe. Ela fitou-me e retrucou. Não. Não está tudo bem. Vi quando subiu as escadarias, e a conheço o suficiente para perceber que está descontrolada. Conte-me. O que houve? Foi a Maria Rita. Ela portou-se muito mal, mamãe. Provocou-me, abusando da nossa convivência. Rita sempre foi discreta e companheira, gentil e delicada. O que ela fez? Na verdade, não tinha o que reclamar da escrava. Procurei cortar o assunto. O que importa é isso agora, mamãe. Esqueça. Já passou. Hoje é a festa do meu noivado e quero aproveitar cada momento. Vamos descer? Com um sorriso, convenci minha mãe de que estava tudo bem. Levantamo-nos para deixar o quarto e, antes que o fizéssemos, pedi, mamãe, peço-lhe. Não diga nada a Rita e muito menos a Dinha. Está bem? Vamos esquecer o assunto. Satisfeita, mamãe concordou. Também não desejava um problema com escravas que sempre conviveram na casa e que ela apreciava bastante. Conversando, descemos as escadarias mergulhando no ambiente de risos, perfumes, música. Os convidados dançavam ao som de pequeno conjunto musical. Ao ver-me, meu noivo aproximou-se. Curvou-se galantemente, solicitando-me uma contradança. Tremi de medo. Era a primeira vez que iria dançar com um cavalheiro, e ainda mais diante de tanta gente. Quando a valsa começou a tocar e ele me tomou nos braços, esqueci tudo. Gostava de dançar e senti verdadeiro prazer em rodopiar pelo salão junto com meu noivo, sentindo seu perfume, enquanto todos nos observavam com admiração e inveja. Durante o resto da noite, dancei sem parar, algumas vezes com Guilherme, outras com meus primos ou cavalheiros que me solicitavam a dança. A festa ia pela madrugada, quando os convidados começaram a se retirar. Aos poucos foram se despedindo, até que permaneceram apenas nossos hóspedes. Exausta, eu não via a hora de dormir. Dinha me tirou o vestido, trocando-o por uma leve camisa de dormir, e caí no leito, mergulhando num sono repleto de sonhos alegres. Parecia-me continuar ouvindo a música, e sentia-me a rodopiar. 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 5. Encarando o sofrimento. Despertei com o sol a pino. Sentia-me cansada, embora satisfeita. Aliás, todos acordaram muito tarde, com exceção do vovô Felício e da vovó Justina, que se haviam recolhido mais cedo. Eles se acomodaram para a refeição, sozinhos, fazendo jus à grande mesa repleta de guloseimas. Passava de 1h quando os demais começaram a despertar. Alguns, como os tios Eugênio e Felisberto, com ressaca, pelo excesso de bebidas alcoólicas. Outros, sonolentos ainda, mas satisfeitos, gabando a noite memorável e a festa soberba da qual tiveram o prazer de participar. Às 2h o almoço foi servido, para alívio de meu pai, homem sistemático e acostumado a fazer a refeição bem mais cedo,
que se mostrava incomodado com o atraso. Sentaram-se todos à mesa, conversando animadamente, trocando informações sobre as ocorrências da noite, rindo das situações engraçadas e fazendo pilhérias a respeito de tudo. Durante